Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de terça-feira que tem o título de Como Brasas Vivas. Bem, aproveite esse momento para compartilhar o nosso canal, deixar o seu comentário e o seu joinha, tá bom? Então vamos para a nossa lição de terça, Como Brasas Vivas. Os querubins mencionados no Antigo Testamento como seres viventes, em Ezequiel 10, 8 a 14, ou como representações deles feitas de ouro, Ezequiel 25, 18, eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens deles foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo. A descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalga um querubim. Salmos 18:10. Deus ordenou que a arca da aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas, uma em direção à outra. Êxodo 25, 18 a 20. Então, leia Ezequiel 1, 4 a 14. Que semelhanças existem entre a passagem e as cenas descritas em Isaías 6, 1 a 6 e Apocalipse 4, 1 a 11. Esses seres celestiais estão junto ao trono de Deus. Possuem 4 rostos, de leão, de boi, de águia e de homem. Tem a função de revelar a glória de Deus. Então, nesta lição de terça, nos chama a atenção para uma simbologia bíblica. Na mesma carona da cena dos querubins, a gente tem a repetição dessa história. A primeira vez que a gente vê os querubins na Bíblia, estão lá na figura do Éden, a porta, a proteção da entrada do jardim, mas ao mesmo tempo representando a presença de Deus. Mas não é a última vez que a gente vai ver querubins na Bíblia. Há pelo menos 2 outras cenas de querubins muito significativas. Na realidade, as 2 cenas são a mesma, porque uma é repetição da mesma cena. Você vai ver tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, capítulo 4, a figura de seres viventes, querubins, na sala do trono, que são análogos a essa figura que estão no texto de Isaías 6, os serafins. Quando você olha os querubins sobre a perspectiva de Ezequiel e Apocalipse, eles são apresentados com 4 características ou 4 aparências diferentes. A primeira dessas aparências, tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel, é a aparência de um homem. A segunda, de um touro ou novilho, ou de um boi, depende da tradução que você estiver lendo. A terceira é de um leão e a quarta é de uma águia. Por que razão os querubins estão se apresentando com essas características? Há 2 lados interessantes dessa história. Um deles representa o sentido da proximidade do plano da redenção e a forma como Deus atua em cada um desses símbolos. O outro é que cada um desses símbolos também é atribuído a Jesus. E, portanto, ao mesmo tempo, essa simbologia dos querubins refletem a pessoa que está entre eles, o Cristo, como também refletem a atitude de Deus no processo da salvação. Então, a representação de um homem traz para nós a noção de que Deus nos entende, nos compreende. Ele foi um de nós. A figura do boi abre 2 aspectos. Por um lado, aquele que carrega as nossas cargas, aquele que nos redime, e também aquele que tem a força, como era representada desses touros e novilhos no sacrifício de grandes temas da história de Israel. O terceiro símbolo, o leão, faz alusão a Cristo como leão da tribo de Judá, mas também
demonstra o poder de Deus em governar. O leão, a criatura que é tida por todos como rei dos animais. E, por fim, temos a águia. A águia mostra que Deus nos conduz a partir de uma perspectiva ampla, completa, absoluta. E ele enxerga de uma posição privilegiada todas as coisas e conduz todas as coisas dessa mesma visão. Então, dado que esses símbolos nos trazem estas referências, ou seja, nos chamam atenção para esses aspectos, o que as brasas vivas representadas por esses querubins nos trazem como inspiração. Lembra o que a brasa viva fez com Isaías ao tocar em seus lábios? Ele purificou Isaías. Então esses 4 símbolos mostram que o Deus poderoso, o Deus que governa, conduz todas as coisas, é o mesmo Deus que está preocupado individualmente com cada um de nós para purificar, transformar, para restaurar aquilo que o pecado tem feito em nós. Então, estes símbolos nos trazem de volta ao santuário da terra, mas na ordem inversa, no lugar santíssimo para o sacrifício, que é por meio do santuário. Vemos a obra do Evangelho na jornada de Cristo, desde sua saída do trono celestial até a cruz, a fim de oferecer misericórdia ao homem, o perdão dos seus pecados, reunindo o seu divino poder ao homem caído. Vemos a restauração do caráter do homem através da jornada da cruz, até o refúgio da aliança. Então, essas são as 2 promessas que mostram como Deus cumpre a promessa de salvar o homem do pecado, que a lei, na aliança eterna, está escrita no coração de cada um de nós que aceitou a graça de Cristo mediante a fé. Veja a importância de estudar sobre o santuário. Ele está lá no céu, aos pés de Deus, Deus Pai. Está a Arca da Aliança e dentro dela a lei de Deus, que é o caráter de Cristo. Você quer saber mais? Então não perca a lição de quarta-feira. Deus no meio de nós. Aproveite, compartilhe o nosso canal, faça um comentário e deixe o seu joinha, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.